Oi pessoal, sou o professor Neto. Eu vou começar a falar sobre genética com vocês. E nós conversamos, eu, o Amador, e nós achamos interessante começar pelos aspectos de nomenclatura, que as pessoas têm muita dificuldade de saber o que é fenótipo, a diferença de genótipo e genoma. Então, vai ser por aí. Então vamos começar aqui, falar sobre a nomenclatura. Então a gente vai pegar aqui, vamos colocar definições em genética. Qual é a diferença entre fenótipo e genótipo? As pessoas costumam ter bastante dificuldade nisso e algumas definições deixam a desejar, então acho bem importante a gente falar sobre isso. Então, aqui, fenótipo versus genótipo. Também o pessoal faz muita confusão, o pessoal se bate muito quando a gente fala de genoma e de genótipo, o pessoal confunde. Então, o nosso fenótipo é o produto de um gene. Isso é fenótipo, produto de um gene. Então, costuma-se explicar para o pessoal mais novo, o pessoal que está na série ali, que fenótipo é tudo que a gente vê. E realmente, tudo que tem relação com a vida, tudo que tem relação com o ser vivo, macroscópico, a gente vê. A pele é produto do fenótipo, o cabelo, as unhas. Só que existem as características que a gente não enxerga, que estão dentro do corpo, e as características moleculares, que também são fenótipos. Também são fenótipos, porque elas têm relação com um gene. Elas têm relação com a manifestação de um gene. Então, muitas vezes o pessoal acaba tendo uma definição de fenótipo incompleta, porque fenótipo não é só o que a gente enxerga. Quando a gente vai olhar, por exemplo, num micro-organismo, a morfologia dele, a anatomia externa dele, tem o fenótipo. Os cílios, flagelos, por exemplo, no micro-organismo, é fenótipo, e a gente não enxerga, a não ser com uso de microscópio. E até os nossos aminoácidos, se você for pegar a tabelinha de aminoácidos para você ver lá, você vai ver que às vezes uma mesma trinca de nucleotídeos pode dar origem a 2, 3 tipos de aminoácidos. Então cada aminoácido daquele é um fenótipo. Então essa é uma definição que é mais completa. Fenótipo não é só o que a gente vê, fenótipo é tudo aquilo que é fruto de um gene, tem relação com um gene, foi originado a partir de um gene. E a gente pode falar de genótipo como sendo a constituição genética. Então o genótipo dá origem ao fenótipo. O genótipo, ele diz respeito a uma característica. Por exemplo, quando a gente fala lá do gene da... deixa eu pensar aqui. O gene da miostatina. O gene da miostatina tem relação com aquela musculatura dupla em alguns bovinos, a raça Blue Belgian, por exemplo, acho que Senepol também. Então, o fenótipo é a musculatura dupla. Eles são animais que parecem que são bombados, assim, eles têm uma musculatura bem definida, e é muito desejado para parte isotécnica, aproveitamento de carcaça e tal.
e para animais de pista, que são muito bonitos. Então, o meu fenótipo é musculatura dupla e o meu genótipo é o gene da miostatina. É o gene que vai, a gente fala, codificar para a miostatina. Um outro exemplo de genótipo e fenótipo vamos pegar o gene relacionado com a distrofina, né? E aí vai ter relação com a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, distrofia muscular de Becker. A distrofia muscular de Duchenne e a de Becker é a mesma coisa. Os dois têm uma relação com uma alteração no gene da distrofina. Então o genótipo ali é o gene da distrofina. Essa é a característica. E aí, esse genótipo, se for muito alterado a distrofina, é a distrofia muscular de Duchenne. Que aí é mais severa, a pessoa já com 6, 7 anos já está na cadeira de roda, perde os movimentos. E a de Becker é a partir de 15, 16 anos em média. Então a diferença dessas duas doenças é a severidade. E aí, genoma. O pessoal também confunde muito genoma. E aqui a gente entra também num outro conceito de genótipo, que utiliza o anterior, mas acrescenta alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala sobre aqueles animais que têm musculatura dupla e a gente quer se referir à característica musculatura dupla, a gente fala genótipo. Genótipo dos animais relacionados à musculatura dupla. A gente pode falar, por exemplo, que a cor verde e amarela em ervilhas, que o Mendel estudou, são genótipos diferentes. Então a gente vê aí que o genótipo ele meio que tem relação com individualidade. Ele tem relação com você formar grupos de indivíduos. Então vamos colocar aqui, esse daqui ele é individual. O genótipo ajuda você a diferenciar o verde do amarelo, rugoso do liso, musculatura simples, musculatura dupla, pessoa com distrofia de Becker, pessoa com distrofia de Duchenne, vamos dizer assim. E aí, então, o genótipo é a constituição genética, que a gente sempre associa com uma característica e é do indivíduo. E aí a gente pode agrupar os indivíduos semelhantes. Agora, genoma é diferente, porque genoma é de uma espécie. Então, se a espécie é geral. Por exemplo, a gente pega o genoma humano, a gente pode pegar o genoma do cancro cítrico, amarelinho. Eles fizeram um projeto chamado do cancro cítrico aqui no Brasil, se não estou enganado, na Federal de São Carlos, na USP, e na UFSCar, se não estou enganado. Era uma doença que estava dando um prejuízo muito grande, e eles foram ver o genoma, decodificar o genoma dessa espécie, para descobrir as características dessa espécie de doença, dessa doença. E o genoma humano, a espécie humana, a gente tem o genoma humano já também decodificado. O que isso significa? Como assim decodificado? Não sei se essa é a palavra mais apropriada. Os nossos cromossomos, a gente representa os cromossomos assim, para a gente falar das características. E aí eu vou ter o braço longo em cima, o braço curto e o braço longo. E eu vou dividir isso aqui em regiões. Eu vou vou falar isso mais especificamente depois quando eu for falar do cromossomo, da morfologia do cromossomo e tal. Então o que acontece? Se eu pegar o cromossomo, por exemplo, vamos pegar o 21, que é muito famoso por causa da trissomia do 21. Pegar o cromossomo 21 meu, de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, de qualquer outra parte do mundo, e for comparar as regiões, o mesmo gene que vai estar aqui vai ser o mesmo gene que vai estar no outro cromossomo.
vai ser o mesmo gene. Então vamos supor que aqui, nessa região, eu tenho um gene relacionado com a cor do olho. Relacionado com a cor do olho. Vou fazer isso aqui em azul. Aqui é um gene relacionado com a cor do olho. Cor do olho. Aqui nessa parte de baixo aqui, vamos supor que é um gene relacionado com a distribuição da cor. Porque uma coisa é você ter a tinta, outra coisa é como você vai pintar, como você vai distribuir aquela tinta. Tem pessoas que têm o olho dividido em castanho e verde, azul e verde e tal, um problema de distribuição da tinta, digamos assim. E tem gente que tem um olho verde e tem um olho azul, heterocromia a gente chama. Então, vamos pegar aqui embaixo, vamos colocar aqui outra cor. Vamos colocar aqui um gene relacionado com a distribuição da cor. Distribuição da cor. Então, genoma é isso. Genoma é você saber quais são as ordens dos genes no material genético. Então, a gente vai pegar para todos os seres humanos, independente da etnia, ou raça, o cromossomo 21, que a gente pegou aqui como exemplo, ele vai ter a mesma ordem. A gente pode dizer que essas regiões seriam equivalentes a gavetas. E essas gavetas têm alguma informação de alguma característica. E aí essas gavetas, elas vão estar na mesma posição. Deixa eu colocar aqui um aqui só pra gente. E aí, aqui seria a mesma coisa. Vamos colocar aqui, por exemplo, o gene da distrofina. Suposição, obviamente. Distrofina. Então, aqui a gente tem as regiões. E aí aqui que entra a diferença entre genótipo e genoma. Aqui eu estou falando das gavetas, como elas estão organizadas. Agora, o que tem dentro da gaveta? O que tem dentro da gaveta torna a pessoa única. Por isso que genótipo é individual. Genótipo é individual. Então eu posso pegar o cromossomo aqui meu e de uma pessoa albina, por exemplo. Ela também vai ter aqui nessa região, nessa mesma posição desse cromossomo, o gene relacionado com cor de olho. Aqui o gene relacionado com distribuição da cor. Aqui, como a gente colocou aqui, da distrofina, E aí o que vai acontecer? A diferença minha e da pessoa albina é o que tem dentro dessa gaveta. Então aqui, o cor do meu olho é castanho, e aqui essa pessoa não tem, dependendo do grau de albinismo, pigmentação nenhuma nos olhos. Então ela vai ter o olho claro, ela vai ter o cabelo bem pálido, quase sem cor, nem amarelo. Eu tenho cabelo escuro. Então, essa pessoa tem genótipo com albinismo, vamos dizer, comparado com as pessoas normais, o albino ele vai ter aquele problema de pigmentação. Então, o genótipo ele é individual, e aí ele vai ter relação com o que tem dentro dessa gaveta. Então, se a gente pensar assim, que o genoma ele tem relação com a distribuição das características dos genes nos cromossomos, em relação com a posição. E essa posição é como se fosse uma gaveta. E aí o genótipo vai ter relação com o gene propriamente dito, o gene que define aquela característica. Então a gente podia pegar aqui também e lembrar do que o Mendel estudou, colocar lá cor verde e cor amarela, aspecto liso, aspecto rugoso, por exemplo. Eu acabei pegando aí algumas doenças de exemplo. E características de cor de olho, Então, aqui fechou essa parte então de genótipo e
fenótipo e genoma. E, né, isso daqui vai ter relação com genética clássica, que são as leis de Mendel, e também com a genética molecular. Lembrando que a genética molecular, ela vai estudar o material genético em nível de molécula, né? A genética clássica estuda o comportamento do material genético, né? Como que ele funciona, como que ele trabalha. Então, aqui em genética molecular, né, tem uma dúvida que sempre aparece. Qual que é a diferença entre cromossomo e cromatina? Cromossomo e cromatina são o material genético. Isso é cromossomo e cromatina. É o material genético. Só que a gente está vendo o material genético em situações distintas. Quando a gente vê o material genético no momento em que a célula vai se dividir, a gente encontra ele em formato de cromossomo, que é o formato clássico, né? A gente sempre lembra quando lembra do cromossomo, né? Que é aquele formato de X. Então aqui eu tenho meu material genético em forma de cromossomo. E quando a célula não está se dividindo, aí eu vou encontrar meu material genético em forma de cromatina. A cromatina ela é filamentar. E a cromatina, né, quando a gente vê no núcleo da célula, né, vai ser uma coisa bem distinta um do outro. Então vamos desenhar aqui uma célula que vai se dividir, e aqui uma célula que está desempenhando o seu papel. Ela está em o que a gente chama de intérfase. Se ela é uma célula, se ela é um neurônio, ela vai estar transmitindo impulso nervoso, vai estar recebendo sinalização química ali, vai estar se comunicando. Então ela está em intérfase, ela está fazendo o papel dela. Se é uma célula muscular, ela vai estar naquele momento se contraindo e relaxando, que era o papel dela. Agora, quando a célula entra em processo de divisão celular, aí ela vai ter que parar. E nesse momento, né, que ela vai se dividir, nesse caso aqui a gente está falando de mitose, tudo que uma célula tem, ela tem que duplicar, porque ela vai se dividir em duas células filhas, idênticas à célula mãe. Então, se ela tem 1000 ribossomos, ela vai ter que fazer 2000. Se ela tem 50 mitocôndrias, ela vai ter que fazer 100 mitocôndrias. Então, se ela tem lá o material genético, né, que eu desenhei ele aquela hora assim, aqui, com as minhas regiões aqui, as gavetinhas, com as informações, né, desse jeito, e tem 46 cromossomos no caso da espécie humana, eu vou ter que duplicar essa informação aqui, tudo isso daqui, para eu fazer duas células filhas. Então aí a gente vai ter, né, o cromossomo em formato de X. Aí, o que significa? Significa que quando eu faço uma análise, né, aqui a partir do centro, tudo que eu tenho, vamos passar aqui uma linha amarela, porque o amarelo pegou melhor. Se eu dividir no meio aqui, tudo que eu tenho
lado é idêntico a tudo que eu tenho desse lado. Então aqui, se eu tenho a gavetinha da cor da ervilha, vamos pegar lá a cor verde, do outro lado vai ser verde também, porque as células filhas elas são idênticas às células mães, então as informações aqui também têm que ser idênticas. Então, vamos pegar aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4 cores diferentes, vamos fazer 4 cromossomos. Então, no caso aqui da célula que vai se dividir, vamos escrever aqui embaixo, vai aqui, vou escrever aqui, célula em divisão, e aqui vamos colocar célula em intérfase. Célula em intérfase. Aqui eu vou fazer meus cromossomos. Então eu vou ter aqui, inicialmente, um amarelo. Aliás, vamos fazer dois, uma célula diploide. Verde, azul, vermelho. Então, aqui no meio, né, só adiantando, dando spoiler, né, essa região chama centrômero. Então a gente tem aqui o centrômero dos cromossomos. E aí, como essa célula vai se dividir, aqui a gente tem um filamento simples, né? Isso daqui vai ter que duplicar. Então, a célula vai fazer com que isso daqui tenha formato de X, porque tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Então, uma coisa aqui que é muito importante a gente falar, né, se tudo que tem que ter de um lado tem que ter do outro, os dois lados eles têm que ser proporcionais. Os dois lados eles têm que ser proporcionais. Então, eu não poderia, por exemplo, ter um cromossomo assim. Ia estar faltando um pedaço aqui. Isso daqui, né, vai causar problemas. Então, isso daqui, né, seria um caso onde esse cromossomo, por algum motivo, ele perdeu as informações relativas a esse lado aqui. Então, o cromossomo tem que ser simétrico, porque tudo que tem que ter de um lado tem que ter do outro. E aí, né, essa célula vai se dividir e as cromátides irmãs, né, já estou adiantando outro nome, as cromátides irmãs são esses lados aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra cromátide, e elas são idênticas, elas vão se dividir aqui na região do centrômero, e eu vou ter, né, o mesmo cromossomo em duas cópias, e uma vai para uma célula, a outra vai para a outra. E aí aqui, na intérfase, como que está? Como a célula está trabalhando, então o material genético, aqui vai ter formato de filamento. A cromatina ela é filamentosa. E aí isso daqui fica, imagina um novelo de lã, né, com várias cores, cada cor representando um cromossomo, tudo embolado. Tudo embolado. E aqui, quando está em formato de cromossomo, imagina que isso daqui, você individualizou cada um desses fios aqui, individualizou, e empacotou eles no formato de cromossomo. Ele empacotado e individualizado, fica fácil de dividir. Agora pega lá um negócio lá, tudo misturado, como você vai dividir isso daqui em partes iguais assim? Não tem como. Então, o cromossomo é um material genético
condensado, que a gente fala, compactado. E a cromatina, o material genético, descondensado, descompactado. Por que aqui tem essa diferença também? Outro ponto. Quando a célula está em intérfases, ela está trabalhando, ela está lendo os genes que tem aqui nessa sequência aqui. Isso daqui está sendo lido, sendo usado. Então, não tem por que eu pegar e compactar isso e deixar assim. Aqui, para eu utilizar o gene, para eu ler o gene, é complicado, porque está empacotado. Quando você vai usar alguma coisa, você não deixa empacotado, você vai usar. Então, é essa ideia. E aí, né, é muito importante então a gente lembrar aqui que o cromossomo ele é um material genético condensado, descompactado, e a cromatina, aliás, falei condensado, descompactado, não, condensado, compactado. Aqui sim, é um material genético descondensado. Descondensado. Espero que tenha ficado claro. Eu não sei como é que vai ficar na imagem esse giz vermelho. Esse giz vermelho, escrever ele não é legal. Então aqui a gente diferenciou, né, dois diferentes aspectos do material genético. O aspecto que a gente encontra ele quando a célula está em divisão celular e o aspecto que a gente encontra ele quando a célula está em intérfase, quando ela está desempenhando o papel dela.